Está sempre à disposição. Um abraço. E a gente encerra esse bate-papo levando agora a participação do nosso colega Tiago Gomes. Chegou a hora de falar de política. Qual é a principal de hoje, Veio Tiago? com a gravata homenageando as estradas. Você vê que Foi, tem eu uma me faixa senti ali, né? ali numa pista de. Numa Bom dia, estrada. Tiago. Valeu, Boa Tiago. semana. Bom dia. Bom dia para vocês, Thaís, bem-vinda de volta. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, nós vamos falar sobre a estratégia do Partido Novo, né? O partido que recentemente foi instituído no país e que tem alguns diretórios espalhados pelo Brasil todo, mas aqui em Alagoas ainda não tem um diretório estabelecido, apenas um núcleo formado, que tem cerca de 200 filiados. Nós vamos colocar na tela como é que está o panorama do Partido Novo aqui em Alagoas. Por que nós estamos falando sobre o Partido Novo exatamente? Porque no último final de semana, Thaís e Marcos, foi feito um evento aqui em Alagoas, faz parte do cronograma de metas que o partido tem que cumprir para que possa, lá na frente, constituir o seu diretório estadual. Ele precisa fazer alguns eventos regionais, e um deles foi realizado no último final de semana, foi uma feijoada, que foi feita ali para alguns filiados, tá? Então, aqui na tela, eu queria colocar o panorama do Partido Novo aqui em Alagoas, porque ele está querendo se estruturar visando as eleições de 2026. É um partido de direita, defende a agenda liberal, tá? É um partido que tem a questão do liberalismo em seu espectro ideológico, tem 5 deputados federais no âmbito nacional, um governador, que é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, 16 prefeitos e 300 vereadores eleitos nas eleições de 2024. Então, ou seja, é um partido realmente que tem uma quantidade pequena de representantes, mas que tem uma força aí que está querendo aí se posicionar nas eleições de 26. Aqui em Alagoas, 200 filiados, tem 30 adimplentes. Para que ele consiga montar um diretório, ou seja, ter uma estruturação realmente de um diretório executivo, municipal, estadual, precisa ter no mínimo 50 pessoas que contribuem fielmente todos os meses para estar ali filiado ao partido. Conversa nacionalmente com o deputado Alfredo Gaspar. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o deputado Alfredo Gaspar tem conversado nacionalmente com a direção do Partido Novo diante dessa possibilidade de ter uma união, aí, uma fusão entre a União Brasil e o Partido Progressistas. Isso já está bem avançado nessa questão da federação e o deputado Alfredo Gaspar pode ser que não fique no União Brasil, no qual ele é filiado agora. Então ele pode conversar aí com o Novo, ser um nome forte aqui, já que o partido está querendo se estruturar aqui, montar uma chapa importante para a federal e puxando o voto de Alfredo Gaspar. Lembrando que o Alfredo Gaspar foi um dos campeões de votos aqui em Maceió nas eleições de 22, foi um deputado que teve bastante votação aqui na capital e também no interior, foi o deputado mais votado federal aqui de Maceió e se ele for realmente para o Partido Novo, ele deve puxar aí pelo menos mais uma pessoa ali para ficar pelo menos na suplência do partido, se realmente ele se filiar ao Partido Novo. Então, está se fazendo eventos locais para a formação do diretório e também pretende montar uma chapa forte para a federal. Na questão do governo estadual, por exemplo, eu conversei com o presidente do núcleo estadual do Partido Novo em Alagoas, que é o Alberto Antunes, ele falou o seguinte, olha, nesses 2 nomes que estão postos aí para ser candidato a deputado a governador de Alagoas, por exemplo, Renan Filho e também JHC, ele disse que conversa com os 2, desde que os 2 estejam abertos à agenda liberal do partido. Isso, com certeza, Renan Filho provavelmente não vai abrir espaço para isso. JHC, a depender do partido que for se filiar, se manter no PL, ok. Se não se manter, então ele deve aí abrir espaço ou não para essa agenda liberal. Isso vai depender muito da conjuntura política, isso vai depender muito do que vai acontecer nas eleições de 26 e toda essa conjuntura que está se formando. Agora, de alguma forma, né, o próprio deputado Alfredo, além de avaliar as condições da disputa no Estado, né, porque isso também tem a ver com esse mapa, né, eleitoral para o Estado, ele percebe que a própria união do União Brasil com progressistas é uma união para ficar mais pró-governo. Então, de alguma forma, ele reafirma o seu posicionamento de permanecer na oposição e trilhar esse caminho, né? Porque o Partido Novo não quer saber do presidente Lula, né? É um partido que é oposicionista. Você vê que os discursos de Romeu Zema, sempre que está com o microfone na mão, ou até diante do presidente Lula mesmo, é sempre de criticar. Então, o Partido Novo é um partido que está no campo da oposição. Então, é um partido que pode abrir espaço realmente para o Alfredo Gaspar, se realmente essa federação se posicionar. Porque a União Brasil hoje tem ministérios, né, no governo federal e talvez isso incomode muito Alfredo Gaspar se essa união realmente se concretizar.
E os vereadores daqui de Maceió já estão se movimentando, se articulando para as eleições de 2026? Tem pelo menos 9 nomes. Está publicado no jornal Gazeta de Alagoas esse final de semana, uma matéria do nosso querido colega Arnaldo Ferreira. Eu queria trazer aqui porque é uma conjuntura importante, uma análise política, já que Arnaldo Ferreira está cobrindo essa parte da Câmara de Maceió. Ele conversou com alguns vereadores e a gente percebe aqui que esses nomes aqui, pelos 9 nomes da Câmara de Vereadores de Maceió, são 27 parlamentares lá no momento, né, 27 vereadores. Dos 27, 9 pelo menos já disseram abertamente que querem ser candidatos nas eleições de 26. Os 4 primeiros de cima aí, os vereadores Tiago Prado, Leonardo Dias, Alan Pierre e Teca Nelma, estão mirando a Assembleia Legislativa. Eles, no caso, o Tiago Prado já foi candidato, né, nas eleições passadas para deputado, não teve êxito, foi eleito vereador. Leonardo Dias também já foi testado nas urnas em outras oportunidades, Alan Pierre também, e Teca Nelma também já tentou uma vaga na Câmara Federal e não conseguiu. E agora ela poderá ser candidata a deputada estadual, ela foi a campeã de votos feminina, né, pelo Partido dos Trabalhadores em Maceió. Os de baixo estão tentando aí uma vaga, de repente tentar uma vaga na Câmara Federal. Rui Palmeira, que já foi deputado federal, Eduardo Canuto, que já foi candidato também a deputado federal, o Chico Filho, presidente da Câmara, a Silvana Barbosa, atual vice-presidente da Câmara, e o Kelman Vieira. Apesar de estar do MDB, vai ter alguma resistência aí, porque ele brigou com alguns integrantes do partido aqui em Maceió, está hoje na base aliada do prefeito JHC, mesmo estando no campo da oposição, mas é um nome muito forte aí, tem muita base política sólida e pode muito bem aí se candidatar a ser um candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Nomes muito experientes, né? Neófito com cargo apenas o Alan Pierre, né? Está no seu primeiro mandato, mas tem uma atuação política também de bastidores, né? É um advogado por formação. Tem ali o Leonardo Dias, ex-candidato a vice-governador, e também o Tiago Prado, neófito, né? No processo de disputa com cargo agora exercendo o mandato de vereador, e que tem tido umas divergências de posicionamento com o próprio Leonardo Dias, né? Então, de certa maneira, eles tentam atingir a mesma base ali de apoio, podem, inclusive, gerar uma divisão e vir a prejudicar os dois, inclusive, isso não pode ser descartado. E vai enfrentar ainda também o Cabo Bebeto, que é candidato à reeleição como deputado, né? Exatamente. O único candidato do PL lá na Assembleia Legislativa. A direita completamente ali dividida, vamos dizer assim. Pois é, né? E assim a gente vai encerrar.